Caboclo de estatura avantajada, desinibido e desabusado, um misto de menestrel e jagunço, Zé Limeira baixou a terra em 1886, nos contraformes da Borborema. Filho da noite, amante das estradas, pai do absurdo, seu porte de baraúna altaneira humilharia os gladiadores dos Césares. Quem vem lá é Zé Limeira, cantor de força vulcânica. Frodologicadamente cantou sem nenhuma pânica. Só não pode apreciá-lo pessoa sem vergonha. Eu me chamo Zé Limeira, cantador que não é tolo. Sei tirar couro de bode, sei empaiolar tijolo. Sou o cantador melhor que a Paraíba criou. Vi Zé Limeira descendo o firmamento, um batalhão de jumento vinha tocando corneta, e mais de 100 anjos perneta celebrando um casamento. E é Zé Limeira pra prefeito eu vou votar, bota uma lei pra lascar, nem real e nem cruzeiro, bota bosta pro dinheiro pra ver o povo enricar. E por aí vai. Numa nostálgica tarde de sábado de 1950, em companhia do poeta Eduardo Ramírez, transitava, orgulhoso das primeiras aventuras dos meus 15 anos, pela rua Manuel Pereira de Araújo, a mais concorrida do Baixo Meretrício da cidade, quando uma voz que causaria inveja a Nelson Gonçalves despertou nossa atenção. Me assustei com aquele verdadeiro show assim, de surrealismo, né? Aquele cidadão quase 2 metros de altura, aquela simpatia, aquele carisma, os dedos prendem anéis, uns 15, 20 dedos nos anéis, a viola psicodélica, né? Verde, azul, amarela e tal, e aqui nas clavículas, cada clavícula tinha 2, 3 fitas coloridas, compridas, né, amarradas aqui, e o vento fazia formar como uma espécie de um redemoinho colorido. E ele de óculos preto, um lenço vermelho aqui, bem grande. Ele era de cor? Era de cor. E o lenço também de cor vermelha, né? E um lenço bem grande, com um anel azul desse tamanho pendurado no lenço vermelho, e óculos escuros, e o verso surrealista, né? Nunca tinha visto um negócio daquele, e depois daquilo nunca vi mais. Né? O poeta Orlando Tejo eu já conheço demais. É filho de Santo Antônio, sobrinho de São Tomás, neto de Pedro I, é de certa coisa e tal. O Zé Limeira, como ele circulava no meio de cantadores mais ilustrados do que ele ia pegando de ouvido aquele negócio, ouvi falar em Sócrates, em Platão, em Getúlio Vargas, em fulano, em cicrano, e ele ia pegando essas coisas meio de ouvido, e na hora de cantar, movido pelo impulso de ter que fazer o verso de qualquer maneira naquele segundo, então ele recombinava isso de uma maneira completamente surrealista, completamente aleatória, e por isso que ficava engraçado. Conheci muito ela andando, andava sempre a pé. E passou lá em casa várias vezes. Era um tipo moreno, alto, entendeu? Um desencabulado. Eu cantava com ele toda semana naquele velho de Campina. De Guarabira, Açaí, em Pilões, eu cantei tudo, mas eu cantava a voz bonita. A voz dele só tinha primo, não tinha violão não. Mas ele tocava bem e cantava, ele não cantava sério não, o português dele era fraco. Mas não cantava aquele negócio que o Orlando Tejo escreveu. Aquilo é tudo mentira, nunca fez aquela porcaria não. Muito cheio de piada, muito cheio de graça. Aí o povo achava bom demais aquilo dele. E ele não se provocava de fazer cantoria. O
os versos bem rimados, outros com os pés quebrados, mas ele não se importava com aquele não. Pegava tudo, juntava e no fim ficava como que fosse bem amarrado mesmo. Foi, não foi, eu tô pensando, Zé Limeira assim falou. Segredo de minha mala, meu cavalo corredor. Quem sabe o que sou, sou eu quem sabe o que sou. Tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá. Tanto faz daqui pra ali como dali pra colar. Quando pego na viola é da tampa pipocar. Bom capitão de navio, Napoleão era vi um casal de siri, sem compromisso nenhum, feliz da mesa que tem costela de Guaiamum. Perdido em alto mar, a saudade é um barquinho. No dia que eu me zangar, mato você de carinho, dou uma pisa de amor, que você erra o caminho. Que você erra o caminho, dou uma pisa de amor, que você erra o caminho. Pois é, Limeira daqui, pois é, Limeira de lá, pois é, Limeira dali, vamos Limeiriar. Nasce Orlando Meira Tejo, na Cordilheira da Borborema, em plena Campina Grande, aos 30 minutos de 16 de fevereiro de 1935. Filho de Orlando de Castro Pereira Tejo e Maria das Neves Meira Tejo. Que era filho de um juiz de direito, Dr. Orlando Tejo, que judicou aqui em Campina Grande por muito tempo. Orlando era um poeta que não entrou nas antologias convencionais. Ele não entrou. A poesia dele, você pode ver as antologias da Paraíba, tem Raimundo Asfora, que era companheiro dele, tem até o Ronaldo Cunha Lima, tem muita gente, mas ele não entrou. Ele não entrou porque ele é um camarada que ele cultivou outra coisa. Ele cultivou, o convívio dele era com a poesia popular. Daí em diante foi que Oswaldo Venâncio, Ronaldo Cunha Lima, Edivaldo Perico, Orlando Tejo, William Tejo, Repito Soares, muitos outros poetas e jornalistas, né, daquela época passaram a acompanhar a cantoria. Junto com os caras lá de Campina, que é Ronaldo da Cunha Lima, Raimundo Asfora, Agnella Amorim, era o pessoal que eles viviam, os quatro juntos, a andar de bar em bar, a tocar violão, a fazer música, a fazer verso. Saíram daqui, os dois, inopinadamente, sem avisar nem a nós, irmãos mais velhos, tem a minha mãe, e foram para Caruaru, a feira de Caruaru, cada um com a viola, e a fazer verso, a fazer motes e glosas, e vecejar, chegou um ponto que eles pegaram o chapéu e ficaram angariando ajudas monetárias e encheram o chapéu de moedas e pequenas setas e voltaram para Campina radiantes, que tinham faturado X ou 2X. Uma vez minha mãe disse: Orlando, são 4 horas da manhã. Meu filho, não faça isso não, eu já estou ficando velha. E ele fez amanheceu o dia, ele sua mãe, está aqui para você, ele fez uma poesia para a mamãe. A minha mãe, é tarde, eu penso agora, que se um dia daqui fores embora, pálida, fria, muito fria, morta, irás das névoas aos clarões do céu. E eu, minha mãe, eu correrei ao léu e nunca mais terei quem me abra a porta. Aí minha mãe era louca por ele, 2 filhos todinhos. Ele dizia que era caçula, que nunca foi caçula, que era do meio. Ele dizia que era caçula e minha mãe sempre, tudo que ele fazia, minha mãe passava a mão na cabeça dele. Campina é múltipla, né? Inventou um avião, inventou um tanque de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e tinha uma fábrica de macarrão, chamava Simal. E o cara contratou o Tejo, eu preciso de um slogan para vender o macarrão. Não pensou 2 tempos. Come-se bem, comendo-se mal. Uma vez ele chegou lá em casa e disse: mamãe, eu encontrei um professor de português daqui de Campina há muito tempo, o pobre está pedindo esmola.
E começou a ir atrás desse povo. Esse professor Miron morava embaixo de uma pedra, lá no Ligeiro. E ele trouxe o professor Miron, Dona Maria, uma negrinha que morava com eles, e uma cachorra com o nome de Piaba. E lá em casa era bem grande, tinha um quarto atrás que tinha uns 5 metros por 5 mais ou menos, e ele botou esse pessoal lá. E começou a fazer uma campanha em Campinas para o povo doar dinheiro para comprar uma casa, para o professor Miron. Passou-se um ano e pouco, ele conseguiu o dinheiro e comprou uma casa lá na Volta Zelial. Eles estavam bêbados, tiraram a roupa e se jogaram na fonte lá. E tinha um guardinha. O guardinha chegou lá, foi proibir aquilo ali, os caras lá nus e tal. Aí o guardinha lá começou a apitar, dizendo que não era para fazer aquilo, só que eles, na farra, puxaram o guardinha, jogaram o guardinha para dentro da água. Teres falando. Aí o Ronaldo botava o pé em cima do guarda para afogar, então o Ronaldo saiu. Aí ficou naquela e o guarda ia e voltava, de se afogar. Aí disse que numa dessas ele pegou o apitozinho, aí disse, e aquele som eles sabem reconhecer que vieram, afloraram 30, 40 guardinhas, né? O exagero dele, né? E foi aquilo, a gente correu, não deu tempo de se vestir, botaram a roupa debaixo do braço, cada um pegou a tulha de roupa e saiu correndo. Convenceu mamãe que só bebia porque em Campinas tinha muito bêbado. Se ele fosse morar em Recife, não bebia. E mamãe acreditou, não sabe? Mãe acredita em tudo, né? Ele vai para o Recife estudar, vai morar numa pensão. E dormia o dia todo e 6, 7 horas da noite se acordava. Porque ele dizia que a noite foi feita para trabalhar e o dia para dormir. E de noite era muito melhor você trabalhar, que não tinha calor, não tinha nada. E a gente terminou indo para lá também, porque ele nem estudava, nem trabalhava, nem fazia nada. A gente terminou se mudando para Recife por causa dele. Em 1956, Ascenso Ferreira propalava no Recife que eu havia criado um personagem extraordinário, um tal José Limeira da Paraíba. Ascenso, como inúmeros intelectuais pernambucanos, chegou mesmo a duvidar da existência do poeta. Só se convenceu do contrário quando levei à sua casa 8 cantadores paraibanos que encheram toda uma noite com os destabocados versos que só mesmo Zé Limeira poderia ter criado. Não ficou muita coisa documentada de Zé Limeira. Então, isso pertence ao que a gente chama de a história oral da cantoria, que precede a invenção do gravador de fita. Se bem que no livro do Tejo, tem uma cantoria na zona que foi tirada do gravador. Ele diz isso, que levaram um gravador. O gravador naquele tempo era uma coisa de 15 quilos, né? Então levava aquele trambolho, colocava, instalava, os lugares, às vezes se fosse num sítio não tinha luz elétrica e tudo mais. Mas Zé Limeira seria um cantador assim, dessa transição da cantoria gravada somente na memória e taquigraficamente, por quem sabia, para a cantoria gravada na fita magnética. Existiu o Zé Limeira, o cantador, cantando bonito, agora cantando pouco. Mas ele disse que era um morenão simpático, conheci já sobre isso, que viajou com ele, cantou com ele, outros cantadores. Agora ele era uma pessoa humilde, criado na zona rural. Meu pai chegou a cantar com ele. Eu ainda me hospedei junto com o Manuel Francisco Neto na casa da viúva dele, lá em Placa de Piedade, perto de Teixeira. Certo? E meu pai existiu, contou inclusive cantoria dele com César Cesário, cantoria dele com outros cantadores, me recitou alguns versos de Zé Limeira. Matei e tirei o couro de Faustino Vila Nova. Ele diz que é cantador, cantador é uma ova. A mulher de Salomão botou chifre com Sansão e Serrador está de prova. Eu apanhava do povo, porque o povo achava que ele cantava mais do que eu. Mas na realidade, ele não cantava nada mais. Para o povo ele cantava mais do que eu. A Limeira era um homem moreno, um homem alto, tipão de homem. Era um moreno alto, franzino, com aqueles palitozinhos feitos em casa, cantar percato de rabicho, sei lá como é. 2 repentistas da sua época que viajaram com ele, Odilon Nunes de Sá,
que hoje se encontra em outra dimensão, e Antônio Américo de Medeiros, que está vivo na cidade de Patos, aos 82 anos de idade, viajou com ele, disse que tinha uma voz muito bonita, se vestia à época, e que era um cantador que tinha uma facilidade enorme de conquistar a plateia com seus versos, com seu jeito de ser. Zé Limeira e Orlando Tejo, eles se confundem. Na primeira página do livro, já vem aquele trechinho que diz assim: eu briguei com um cabra macho, mas não sei o que se deu. Eu entrei por dentro dele, ele entrou por dentro deu. E num zoadão daquele, não sei se eu era ele, nem sei se ele era eu. Essa estrofe foi quem batucou o nosso jurista Miguel Reale, um livro sobre a personalidade. Ele dedica umas 3 páginas a essa estrofe. Dizem que a partir desse verso, que foi o último verso cantado por Zé Limeira, numa peleja com o próprio Orlando Tejo, lá em Campina Grande, ele viajou, voltou para o sítio Tauá, lá em Teixeira, e lá ele, na madrugada do dia 23 de dezembro para o dia 24 de dezembro, ele cantou antes da meia-noite a pavoa devoradora, que era o verso proibido, que não podia cantar nem antes da meia-noite, nem muito menos de olhos abertos. Ele não respeitou nenhuma das duas formas e cantou a pavoa devoradora. E na madrugada de 23 para 24 de dezembro de 54, depois de cantar a pavoa devoradora, Zé Limeira deu adeus a esta terra. Quem são as pessoas senão estradas humanas? Umas longas, outras curtas, retas, curvilíneas, todos somos estradas. Zé Limeira, porém, foi uma estrada singular, sem transversais, sem óbices, sem terminal. Uma estrada por onde a vida viajou alegre 68 anos, subindo, descendo, cantando, sorrindo, curvando. Zé Limeira foi ele quem criou o conceito da nova cantoria. Ensinou pra Jesus pilogamia, no repente mandou e desmandou. Sua lenda sagrada começou quando foi presidente do universo. Entortou, feito vara a cada verso, descansou nos confins celestiais. Eu duvido que outro saiba mais, fez turbina e pra frente no reverso. Ele sabe o caminho da jazida, guarda rimas em ouro feito pedra, vai cantando com força, vira edra, 10 cabeças pra morte nessa vida. Desconhece a derrota e a descida, seu chicote é martelo pra doer, onde bate o sangue vai correr, pra gerar novamente seu estrondo. Testemunha eu fui, não tô supondo, feito ele não tem nem vai nascer. Logo quando a gente chegou em Recife, ele já trabalhando no Diário Pernambuco. Aí ele chegou uma vez em casa, final de mês, a mamãe disse: recebeu o dinheiro? Eu disse: recebi. Ele disse: me deu o dinheiro da feira? Eu disse: mãe, a senhora não sabe o que foi que aconteceu. Tinha uma mulher, quando eu desci da escada do diário, tinha uma senhora lá que estava precisando mais do que a gente. Ela me pediu esmola e eu dei. Qualquer pessoa pediu esmola, ele botava a mão no bolso, o que puxava, ele dava. Né? Nunca foi ligado ao dinheiro, não. Foi ligado assim, bens materiais, ele... Não. E ele deu o salário todinho a essa mulher. Era um tempo totalmente dedicado às bebidas e às cantorias. Até que um dia, ao tomar um ônibus numa rua do Recife, Orlando Tejo viu um imenso e feroz boi passar pela roleta para pegá-lo. Desesperado, desce correndo do coletivo. Continuou bebendo até ter delírio trêmulo. Foi quando ele começou a parar. Ficou dentro de casa, com medo de sair. Ficava tonto quando saía do jardim. E um drama, foi uns 2 ou 3 anos assim, ele dentro de casa. 1961. Abandona o alcoolismo por milagre que atribui a São Francisco de Assis, a quem dedica sua devoção.
Ele mesmo não teria esse prestígio, mas a promessa de Dona Nevinha, sua mãe, que pertencia à Ordem Terceira de São Francisco, valeu. Quando foi um dia, ele cismou num programa de rádio que ele tinha, aí se virou contra os gorilas. Aí foi quando foi preso novamente, depois já de 64. Na hora de todo mundo se calar, ele começou a falar. Quando ele foi entrando em casa, aí o pessoal prendeu. Mamãe estava em casa, ouviu uma conversa, saiu. Quando saiu, estava Orlando sendo preso. Mamãe era passional, parecia até aquelas mães gregas, ou daqueles pessoal ali do Oriente Médio, não sabe? A mamãe partiu para cima da patrulha. Depois disse, mamãe, por que a senhora foi fazer aquilo? Eu disse, não, porque eu queria ser presa com ele. O militar de plantão, ordenança lá, pergunta se ele está armado. O senhor está armado? Eu disse, estou armado. Apresente sua arma. Aí ele tira a caneta. Na memória dele, ele registra que a partir daí, o sujeito que ouviu aquela brincadeira quis agredi-lo ou agir de uma forma mais incisiva e que apareceu, ele dizia sempre, quando ele contava essa história, sempre ele dizia assim, nesse momento da história ele dizia, o anjo da guarda da gente se disfarça de qualquer pessoa. Naquele momento se disfarçou do fulano de tal, que era um hierarquicamente superior ao sujeito que estava inquirindo ele. Mas no livro no testemunho do Machado Bittencourt, a história foi outra, menos glamourizada. Diz que quando ele fez aquela brincadeira, ele foi agredido, ele levou um chute. Começou no Diário da Borborema mesmo. Eu trabalhava no Diário da Borborema, era redator. Era um jornalismo de redação mesmo. Ficava na redação, fazendo aquele texto padronizado de redação, uma ou outra reportagem, mas a figura dele, entende? A figura dele dentro da redação é que tinha uma força enorme. A redação era um espetáculo, sabe? Com ele era um espetáculo. O repórter político do Diário da Borborema, na época do Orlando, Manuel Alexandrino Leite, não sabia ler. Então ele viajava pelo sertão e pegava todas as informações políticas do estado da Paraíba. E meu primeiro emprego no Diário da Borborema era escrever as brilhantes reportagens do Manuel Alexandrino Leite. Orlando Tejo trabalhava no Diário da Borborema, em Campina Grande, quando uma certa noite ele, precisando fechar o jornal, não aparecia notícia nenhuma. Não acontecia nada de novo, nem na cidade, nem no mundo. Para sua tranquilidade, entrou na redação o repórter de polícia e ele perguntou ao repórter, o que foi que aconteceu? O repórter responde, nada, só uma briga besta lá no cabaré. Aí Orlando disse, me conte. Depois que o repórter contou a história, o jornal foi publicado com a seguinte manchete. Briga no cabaré, 27 no hospital. 27 era o nome do malandro que havia apanhado no cabaré e estava no hospital. Orlando é dessa geração romântica, de um tipo de jornalismo que não se faz mais há muito tempo, né? Orlando não é do tempo do computador, né? Orlando é do tempo de você ter o texto. O texto que você tem do Orlando será sempre um texto escrito em máquina de escrever, né? E com aquela coisa da diferença da pressão do tipo, toda aquela característica também que dá um certo romantismo, né, à palavra que ele escreve no papel. Né? Dirigi um jornal chamado Rebate, em Campina Grande, e eu não sei se o jornal tinha uma dívida, sei lá o quê, e cortaram o fornecimento do serviço telegráfico. Não chegaram os telegramas. E o jornal tinha que sair porque estava ligado a esquemas políticos e não podia faltar. Naquele dia a manchete talvez fosse, né, uma coisa importante para aquele momento da política. Ele inventou o jornal inteiro. Sabe aquela coisa? Ele sentou e escreveu o jornal inteiro. Tudo na base da ficção. Eu tinha 17 anos e eu estava indo para Recife para ver um filme de Godard, que era Censura de 18 anos. Eu digo, mas Tejo, eu estou indo hoje para ver um filme de Godard, que não passa aqui em Campina Grande, e o filme é 18 anos, e se eu for barrado? Aí ele sentou na máquina, pegou o papel do jornal e botou, atesto que Braulio Tavares é repórter cultural do Diário da Borborema e pedimos que seja facilitada o seu trajeto, ter acesso a tudo em sua missão jornalística. Aí me deu o atestado, assinou e me deu, e eu levei esse atestado para Recife, que nem precisei, na verdade, mas isso é Tejo. Ele foi candidato a vereador várias vezes. A primeira vez foi eleito, mas não tinha idade. Com 17 anos não pôde. E a segunda vez perdeu, parece, por 70 votos, né? Assim, era oposição no duro.
Ele tinha um Jeep no para-choque da oposição no Douro. Agora não tinha carteira. O pessoal de Campina conhecia ele, né? Os delegados de trânsito, tudo conhecia ele, ninguém prendia ele. Só até empurrar o Jeep, quando empurrava, era o delegado de trânsito, guarda de trânsito empurrando, e sabia que ele não tinha carteira. Ele começou a viajar muito. Ele sabia, ouvia dizer que tinha lá no sertão de Pernambuco, lá perto de Juazeiro, da Bahia, um lugar daquele, tinha uma pessoa que sabia uns versos de Zé Limeira. Houve uma cantoria e esse cara tinha decorado 2 ou 3 ou 4 versos. Ele ia bater lá. Só foi quando eu vi ele fazer um esforço na vida, foi para aquele negócio, viu? E é engraçado que ele chegou na Praça da Bandeira com o Jeep dele, foi numa loja que tinha nas imediações da Praça da Bandeira, que vendia máquinas. Então ele procurou uma Elgin azulzinha, uma máquina alemã. Aí disse pro dono lá, olha, eu quero trocar essa Elgin. Aí disse, como? Eu trocar? Não, eu tô aqui com o meu Jeep. Eu dou meu Jeep, você me dá a sua máquina. Eu vou para casa, você fica com o meu Jeep. O dono da loja aceitou aquilo ali, né? Ele volta para casa a pé com a máquina debaixo do braço. A mãe dele chega e fala, mas meu filho, o que aconteceu com o seu Jeep? Eu disse, mãe, eu troquei o Jeep. Mas meu filho... E aí é profético nesse sentido. A mãe pergunta assim, mas meu filho, o seu Jeep ele levava para todo lugar. Aí ele disse, mãe, com o que eu vou escrever aqui eu vou mais longe. Ele trabalhava assim, à noite, entrava pré-madrugada e as páginas iam descendo da máquina e cada uma buscava um voo maior e ia se espalhando como se fosse um tapete. O livro foi escrito em 69. Ele me contou que tinha 2 férias vencidas no Diário da Borborema. Era um ritmo que ele não podia tirar férias, mas ele disse assim, eu tenho que registrar isso para a humanidade. Só tinha uma coisa organizada, que todas as páginas eram enumeradas. Entendeu? E aí eu fui juntando. E eu fui juntando aquilo e fui lendo, mas aí eu nunca tinha ouvido falar em Zé Limeira e muito menos ainda visto aquelas coisas estrambólicas. Zé Limeira era uma coisa antes de Orlando e outra depois, né? Não tinha aquela, ninguém queria saber muito de Zé Limeira, não. Eu mesmo não queria, né? Mas ele que conhecia o filão, né? Ele disse, olha, eu estou fazendo um livro sobre Zé Limeira e tem até gente que não vai gostar, mostrando as razões. Ele disse, porque eu achei uma dimensão extraordinária em Tejo, foi acumular tudo aquilo em versos, o inverso da cantoria. E ele disse assim, eu passei os 2 meses datilografando e no quarto em que eu estava na casa da minha mãe, aos fundos, o quarto fechado, ela passava a comida por debaixo da porta e de vez em quando lá, e eu era dias e noites escrevendo aquilo ali, só parei, quando eu parei foi quando o livro ficou pronto. Era um livro conhecidíssimo em Campina Grande, porque Tejo era uma pessoa conhecidíssima em Campina Grande, e todo mundo sabia da existência do livro, só que o livro não era publicado nunca. O livro dá uma série de ensaios para a publicação dele. No vai e vem do Sai no Céu, você vê. O livro vai, volta, vai para Brasília, retorna, vai para Recife, tal e tal. Nesse período, muita folha vai circulando com trechos do livro. Ele fala que o Sérgio Cabral publicou no Pasquim um trecho do Zé Limeira. Ficou naquele negócio, um editor levava, ficava com ele não sei quantos tempos, depois devolvia, dava outro, devolvia. E não tinha esperança mais de fazer. Foi quando mamãe resolveu ir embora para Recife, aí vendeu a casa e deu um pedaço a ele para ele pagar, né? Do ponto de vista do mercado editorial nordestino, é um best-seller, salvo engano, 11 ou 12 edições. Uma venda absurda, e ele chegou a me dizer que nas primeiras edições houve tiragens piratas, edições piratas, que ele não tinha
no Pará, em outros locais. Um livro que, de certa forma, a inteligência brasileira tem conhecimento, extratos, digamos assim, aos quais a cantoria não chegava. Esse livro conseguiu ultrapassar. Porque muita gente diz que Zé Limeira não existiu. Tem muita gente que diz que ele existiu, que conheceu. E o que conseguiram gravar assim dele, mesmo na memória mesmo, e gravar naqueles gravadores antigos, ele repassou por livro, né? E outras coisas eu tenho certeza que foi ele que inventou. Ele repercute para a cantoria de um modo, ele repercute para as pessoas que não têm muito contato com o mundo da cantoria, ele se torna um emblema da literatura nordestina. Para falar sobre a cantoria, como o Tejo falou, tem pouca gente que fala. Porque ele sabe que ele ouviu muitos anos a cantoria perfeita, ele não é um cantador porque não quer, não quis, ele é um intelectual. Se ele quisesse, ele teria sido cantador grande. Quando o livro saiu, teve um impacto muito grande, primeiro porque pela quantidade, riqueza, quantidade e qualidade de material que tem no livro, e também porque o livro despertou muita polêmica. Eu me lembro que na época muita gente dizia que muitos daqueles versos não eram de Zé Limeira, eram versos inventados pelas pessoas que viviam em torno de Tejo e do próprio Tejo também. Eu fiquei muito curioso sobre a biografia do Zé Limeira, né? Me parecia uma biografia muito fantasiosa, né? O próprio Tejo insinuava que ela era fantasiosa, né? E os cantadores me disseram o seguinte, que o Zé Limeira de fato existiu, mas que o Tejo incrementou essa biografia, né? Então era uma construção lendária, um pouco lendária também. Ele diz, eu vou cantar o descobrimento do Brasil. O caminhão de Cabrá, quando aterrissou no cais, vinha vazando água atrás, mas ele tapou com K. Foi para o Banco Central montado numa cachorra. Deu tiro feito a gangorra na Guerra do Paraguai. Do jeito que a coisa vai, talvez a miséria morra. Ora, esse deu tiro feito a gangorra. Aliás, eu usei gangorra, mas ele usa outra expressão. Deu tiro na Guerra do Paraguai, foi para o Banco Central. O Banco Central não existia. Então, isso dava um sentido assim, ainda mais, digamos assim, irreal da própria realidade do que foi o poeta Zé Limeira. Algumas figuras dele são inesquecíveis, tipo aquela coisa da pilogamia, aqueles nomes que ele inventava, né? Aqueles versos falando de Tomé de Souza com Jesus Cristo, misturando as figuras bíblicas todas. São José foi vagabundo, Cristo com chapéu de paia, montado numa cangaia, abrir a unha no mundo. Passaram num vácuo fundo, foi grande o padecimento. Em menos de um momento, São José satou do jegue, Cristo passou Luiz Brega, diz o Novo Testamento. Eu acho muito um livro de gozação, né? Eu não sei nem se o Zé Limeira colocava Getúlio Vargas morando em Campina Grande, se Jesus Cristo andou em Pombal, sabe? Eu não sei se ele falava isso, né? Mas teve um também que me declamaram, que eu acho bem interessante, que não tem pornô, nem mexe com o sagrado, né, também. Eu acho muito interessante, só sei do final, daquele que ele está prestando a homenagem à esposa do Agamenon Magalhães, né? Ninguém queria cantar com o Zé Limeira ali, para não levar uma piso. Tal, mas aí ele elegeu o pobre do Otacílio Batista. Otacílio é que vai cantar comigo. E Otacílio ali, todo cheio de dentro. Mas aí, Otacílio fez o brinde à dona da casa, né? Que é hábito, é costume. E quando, em verso de Cacilho. Quando acabou, ele olhou para Dona Antonieta e disse: eu cantando para Dona Antonieta, a mulher do doutor Agamenon, fico feito um rei magro do Sion me coçando na mesma tabuleta. Eu aqui vou rasgando a caderneta de Otacílio Batista Patriota. Olhou para Agamenon e disse: doutor, como eu não tenho um brinde em nota que possa oferecer a sua esposa, dou-lhe 1 quilo de merda de raposa numa casca de cana piojota. Mas tem também aquela cestilha que ele diz, o meu nome é Zé Limeira, Limeira, Lima e Limança, caba só bota bodega se comprar uma balança. Aí era, acho que no final da guerra, ele lembrou-se, ele disse: valei-me Nossa Senhora, tão bombardeando a França. Não tem nada a ver. No fundo é uma gozação. É sátira. Sabe o bacharel brasileiro? Sabe aquele tribuno? E ele falava, né? Tem aquele verso dele que ele diz: se tu
for na minha casa, tem capim pro teu cavalo. Se chegar um filósofo, eu mando fotografá-lo. E se chegar um fotógrafo, eu mando filosofar. Isso daí, junto com todo aquele palavreado inventado, sabe aquela coisa do sujeito que diz, em vez de dizer dificuldade, diz dificuldade, né? Porque ele aprendeu a coisa de um modo distorcido. Mas no fundo também é uma gozação, uma sátira ao bacharel. Nós vamos encontrar alguns versos de Zé Limeira que são versos tão modernos hoje que não podiam ser deles. Então aquilo parece que houve assim uma mesclagem, uma mistura entre a tradição e entre a vanguarda de Zé Limeira. Eu acho que são três, para que sejam um só. Zé Limeira, Orlando Tejo e Zé Limeira. Eu já cantei no Recife dentro do pronto-socorro. Ganhei 500 mil réis, comprei 500 cachorros. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. 1970. Inviabilizada sua permanência na terra natal, volta para Recife e é acolhido no Diário de Pernambuco, mas proibido de assinar qualquer matéria, fica como copydesk. 1973, temporada em João Pessoa. Lança em setembro, na Paraíba, Zé Limeira, o poeta do absurdo. 1974, casa-se com Josimar Santiago Tejo. Eu me lembro muito, assim, qualquer coisa, manhã, paiinho ficava na cadeira de balanço com seu cachimbo, escrevendo, pensando em verso, né? Enfim, lá no transe dele da poesia. Orlando Tejo não tratou Zé Limeira como um personagem histórico, tratou como um personagem. Então, inclusive, por influência de um grande cantador chamado Otacílio Batista, eu conheci pessoalmente o Otacílio Batista, foi meu amigo. E eu vi Otacílio contar inúmeros casos de Zé Limeira. Agora, ele inventava o caso e inventava um verso. Você não estabelece muito claramente a fronteira do pesquisador, do escritor e do poeta também. Está tudo ali muito misturado. É um livro muito pessoal, onde ele expõe inclusive o processo dele no livro, a relação do livro com o entendimento que ele tinha do contexto da poesia, vamos chamar de literária do momento. Ele põe o objeto do livro em conexão com vários contextos diferentes. O próprio Zé Limeira parece até uma invenção, porque ele é tão necessário, ele chega tão bem para a nossa geração, que é como se falasse, rapaz, alguém inventou esse cabo. Será que foi esse Orlando Tejo que inventou Zé Limeira? Né? Porque hoje, né, para um camarada como eu, Zé Limeira diz mais de Orlando Tejo, é Zé Limeira que me apresenta Orlando Tejo, e não o contrário. Não só focalizou Zé Limeira, mas também, como muitos outros livros não haviam feito antes, só mostrava os cantadores um lado folclórico, pitoresco. Nesse livro foi mostrado um lado também folclórico, que era o lado de Zé Limeira, mas foi mostrado um lado sério de algumas da cantoria. O próprio Orlando é um poeta extraordinário, né? Quando ele presta aquela homenagem a Louro e Pinto, Pinto e Louro, eu acho que vocês têm esse trabalho que ele fez em trova, só faz aquilo que é gênio. Então o Orlando é genial. Grande saudade hoje sinto das cantorias Tesouro, do gigante que foi Pinto, do Irapuru que foi Louro. Era um agraço, um estouro ouvir em qualquer recinto os trocadilhos de Louro, os desconcertos de Pinto. Penso, reflito, presinto que em todo o tempo vindouro ninguém vai superar Pinto, ninguém fará sombra a Louro. Pois não há praga ou agouro que manche a paz do recinto, das glórias que envolvem Louro, dos louros que adornam Pinto. Aqui faço paradouro, ir além não me consinto, rendido ao gênio que é Louro, curvado ao estro de Pinto. E bate a porta no meu apartamento em Brasília, o Orlando Tejo, com a esposa. Divando, aconteceu o infortúnio comigo, conosco, na nossa casa. Uma criancinha, uma menininha que nós tínhamos, foi a dormir, estamos no berço,
No outro dia cedo, vamos levar para levar a mamadeira, estava morta. Isso me abalou muito, eu fiquei revoltado, não tenho condição de ficar no Recife, morava no Recife no tempo. E nem naquela casa, vim para cá e vim pedir guarida a você. Me lembrei que eu tinha uns vínculos com o Correio Brasiliense e consegui colocar o Orlando Tejo como redator lá um dos redatores do Correio Brasiliense. O Oliveira Bastos, né, que era o editor-chefe, um dia me chamou e falou: olha, você queria te apresentar aqui, né, um jornalista da Paraíba que vem trabalhar com a gente aqui, né, o Orlando Tejo, né? E eu tive a maior surpresa porque eu vivia atrás do livro que o Tejo escreveu sobre o Zé Limeira. Foi São Francisco de Assis que me deu a sobriedade, a régia oportunidade de viver e ser feliz. E quando o destino quis que eu ficasse sem patrão, Ivandro me deu a mão e subi feito os condores. Eu tenho 2 protetores, um no céu, outro no chão. O outro é o seguinte: o de cima é santo mesmo, o daqui é quase santo, pois soube enxugar o pranto de um irmão que estava a esmo. Quando eu virava torresmo, Ivandro, esse grande irmão, fez minha nomeação para a Casa dos Senadores. Eu tenho 2 protetores, um no céu, outro no chão. Ele era lotado no Prau da Zen. E eu me lembro que muitas vezes eu ia ao Prau da Zen, tinha lá um restaurante, né? A gente ia almoçar, que era um restaurante muito bonzinho, preço bom, e às vezes eu encontrava o Tejo lá, sempre rodeado, cercado de servidores e servidoras lá da casa, ouvindo aquelas histórias. Durante uma tarde, digamos assim, que a gente se encontrasse, às vezes no Senado ou em qualquer lugar de Brasília, então havia um fluxo oral de conversa, que se você colocasse a televisão, ou se colocasse um gravador, eu acredito que daria para fazer um livro no final daquilo. Ele era realmente muito versátil, ele tinha um conhecimento grande das coisas, e tinha uma coisa impressionante, e que todos nós devemos ter de certa forma, que era o humor e a alegria. Eu sempre encontrei Orlando, e faz tempo que não o vejo, contente, alegre, sempre tramando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa, mesmo que não fizesse. Segunda-feira de manhã, eu como bom funcionário público, cumprindo meu expediente, abri a porta da minha repartição, 9 horas da manhã, deu 9h05, chegou o Tejo aperreado, fumando esse cachimbo dele. Rapaz, eu tô lascado. O que é que houve, Tejo? É o seguinte, ganhei um cheque especial do gerente do Banco da Paraíba, que chegou aqui sexta-feira, me deu sexta-feira o cheque, 30 milhões, já gastei tudo e no fim de semana já estourou e o cheque vai entrar agora, me arranja 30 aí, eu digo, não tem. Como bom funcionário, dia 5, o mês começar, não tem dinheiro, Tejo. Pelo amor de Deus, rapaz, eu vou ficar desmoralizado, estourei o saldo daquele rolo todinho. Não tenho, Tejo, não posso fazer nada. Posso. Toda repartição pública que se preza tem um agiota. Tem aqui na Câmara tem um Canidé. E o velho Tejo diz: estando sem um tostão e me encontrando bem perto, fui procurar Luiz Berto para alguma solução. Berto disse: meu irmão, eu também queria até fazer um querrequequé desse que o diabo pinta, para ver se arranco 30 do bolso de Canidé. E toca a telefonar, e Canidé a correr, mas não pôde se esconder e teve que tapear. Pela manhã não vai dar, porque a tarde é que é melhor pra coisa da pé. Espere, portanto, amigo! Berto ficou de castigo, esperando o Canidé. E eu, que necessitava daquela mesma quantia, me fiei nessa franquia que Canidé propalava. Quando menos esperava, o sujeito de má fé, filho de puta ralé, disse: hoje não tem nada. Ah, uma foice amolada no chifre de Canidé. Não sei como Luiz Berto, rapaz, um escritor inspirado, pede dinheiro emprestado a um ladrão tão esperto, que representa o deserto do trabalho, amor e fé, que anda de marcha ré pela estrada da virtude e, além de covarde e rude, se assina por Canidé. Antes quer outro pacote? Desemprego,
uma oratória, ver Delfim contar história, comer carne de caçote, levar chumbo no cangote, me abraçar com jacaré, beber caldo de chulé, dar o rabo ao marinheiro de que tomar um cruzeiro emprestado a Canidé. Eu tinha acabado de ler, eu digo, Tejo, o dinheiro saiu. Saiu mesmo? Saiu, me deu outra folha aí escreveu. Nosso amigo Canidé. Um sujeito despeitado, desses de baixa maré. Inventou que Canidé é um canalha safado. Eu fiquei preocupado com a informação ralé, porém não perdi a fé em quem merece louvores, haja palma e haja flores na fronte de Canidé. Tenho dito e sustentado, todo mundo sabe disso, que na Câmara esse cortiço há um cidadão honrado. Pai de família extremado, homem de bem de fé, o Papa já disse até que há no torrão brasileiro Padre Cício em Juazeiro e em Brasília Canidé. Santo Agostinho dos Santos é o mais puro entre os ermos, pois consolava os enfermos, dava-lhes amores tantos, obrava milagres santos pela pureza e a fé, pois acreditava até em fala de passarinho, pois, sabe, Santo Agostinho é pinto para Canidé. O Tejo falava muito, ele gostava muito sempre gostou de sonetos, né, da poesia, dessa poesia mais erudita, aqueles poetas paraibanos que não tinham assim, um nome em nível nacional, né, mas ele conhecia e ele passava a contar aquelas histórias, né, dos sonetistas e principalmente da cantoria, né, a cantoria então era uma coisa fantástica. O Tejo é uma enciclopédia, né? Ele passava a noite, não bebia, a gente tudo bebendo, e ele tomando guaraná e fumando o cachimbo dele, no entanto, era ele que alegrava a roda a noite toda. Um dia o Tejo pegou o violão, tinha uma viola, tinha violão, e aquele encontro ali, aquela domingueira, e ele começou a cantar uns sambas, mas samba carioca. Aquilo me surpreendeu, quer dizer, uma capacidade incrível, e eram sambas dele, autoria do Tejo. Uma faceta que eu desconhecia. Se eu quiser fazer um samba, é só evocar Noel, batendo um papo de banda com o luar de Vila Isabel, e a melodia descamba no peito do menestrel, no peito do menestrel. A melodia descamba com o ar de Vila Isabel, batendo um papo de banda, é só evocar Noel, se eu quiser fazer um samba. Eu disse, Orlando, por favor, anota essas músicas, grava isso. E aí eu recebi o ensinamento, o que é, por que a cultura dele é daquela forma. Ele chegou para mim e disse, para quê? Orlando, nem que seja por registro, até para ganhar dinheiro, rapaz. Ele disse, eu não preciso. E o que Deus deu a mim, apontando assim para a cabeça dele, foi dado. Orlando, arranja um emprego, rapaz. Disse, mas tu só pensa em dinheiro. Você está vendo uma lua dessa ali, tão bonita. A gente estava no alpenzado da casa de mamãe, eu chamei ele para conversar. Uma lua tão bonita, ser preocupado com dinheiro de feira. Acaba com isso, rapaz. Isso não vale nada, não. Já virou uma coisa só, né? Já virou uma coisa só. Eu acho que o Zé Limeira traduz muito essa... Talvez o grande desejo do meu pai de poder assumir o absurdo, entende? O surreal, porque ele era isso. A dificuldade que ele tinha no dia a dia, de lidar com as coisas mais básicas, entende? Mas de enxergar, por outro lado, coisas mais incríveis. Enfim, acho que o Zé Limeira era a pessoa que ele queria ter sido. A rigor, o livro não era para ter sido escrito. Para que todas as pessoas ficassem com uma vontade de dizer que o livro, que aquele poema era dele ou é de quem quer que fosse. Como se Zé Limeira fosse uma imagem mística mesmo, ou mítica, fosse uma coisa transcendental. Eu estava viajando no Rio Madeira, com Paulo Vanzolini, que era meu amigo. E um dia lá no Rio Madeira,
A gente falou de cantoria de viola e lembrou de Zé Limeira. Eu disse, Paulo, só tem uma coisa. Zé Limeira nunca existiu. Zé Limeira é uma invenção de Orlando Tejo. Se existiu, existiu. Existiu. Pelo menos naquele tempo. Agora eu já estou em dúvida porque é 20 anos dessa polêmica e já estou ficando em dúvida, mas naquela época existiu. E o primeiro contato que tive com ele foi lá na zona de Campina Grande, né? Na Manduchúria, quando ele estava se apresentando ao lado de Mocó, um grande cantador. O espírito humano às vezes se cansa de exatidão. Então, o absurdo, como o sonho, como o delírio, são tentações do espírito. A gente se deleita um pouco com o absurdo, não é? Então, ele, por conta dele, inventava um verso doido e atribuiu a Zé Limeira. Então, a maioria dos versos que está lá atribuída a José Limeira foi de autoria de Otacílio Batista. E Tejo anotou. Pode até ter inventado outros, que ele era poeta também. Se você tem uma lenda que é super interessante e a realidade é banal, então melhor do que publicar o banal, você publica o interessante. E foi justamente o que, nesse caso, não o biógrafo, mas o jornalista Orlando Tejo fez, em parceria com o poeta Orlando Tejo. Então foi um momento de dizer assim, eu vou publicar a lenda. O Heleno Firmino jurava de pé junto, que os versos mais feceninos tinham sido criação muito do Otacílio Batista, a maioria dos versos teriam criação do Otacílio Batista, e alguns do próprio Tejo, e outros poucos dele. Ele nunca, talvez por fidelidade ao Tejo e ao Otacílio, ele nunca quis dizer quem era o quê de quem. Né? E o Otacílio morreu jurando de pé junto que não, que ele não inventou nada, que Tejo não inventou nada. Quer dizer, o Tejo, além da enorme capacidade criativa e, sobretudo, da intimidade absurda com a palavra, ele tinha amigos muito fiéis. Né? O Otacílio, que eu entrevistei, e eu perguntei, a pergunta era fatal, né? Eu perguntei, ô Batista, você conheceu o Limeira? Ele disse, eu não sei, acho que eu conheci. E aquelas coisas do Limeira, a maior parte era tudo minha. Eu ia fazendo, ia incorporando, e começava a dizer, do Limeira, eu não me incomodava, eu tirava aquilo de letra. Acho que o Limeira deve muito mais a mim do que a ele próprio. Otacílio fez muito verso atribuindo a Zé Limeira, e isso foi decorado, isso virou assim um populário, virou um folclore, e nós terminamos sabendo que existia Zé Limeira e Zés Limeira à vontade. Zé Limeira nada mais é do que a sublimação da cultura paraibana que Orlando Tejo consegue captar na Campina Grande e pujante da época que ele viveu. Se um cantador faz um verso que não tem nada a ver com as coisas, o sujeito diz logo, isso é um Zé Limeira. Sei dizer nessa gincana que Inácio de Loyola carregava uma pistola quando governava a Havana. E um dia bebeu cana com um gogó de lavandeira, começou a dizer besteira, São José passou-lhe o braço, e eu querendo também faço igualzinho a Zé Limeira. Por causa da inconfidência, Padre Roma se escondeu, e Jesus Cristo foi quem deu o grito da independência. O inferno é residência onde mora a padroeira, e Sansão num dia da feira chupou da cana o bagaço, e eu querendo também faço igualzinho a Zé Limeira. Veio embora para cá, abandonou o emprego, tudo, mas depois conseguiram e aposentou-se pelo Senado. Ser família de um artista não é fácil, né? Tem um lado, um peso que é maior quando você é pequeno, você é criança, tem necessidades meio básicas, né, de atenção, de ordem prática. Mas o Tejo era assim, ele não era de tempo nem de momento, era sempre Orlando Tejo. Ele foi um elemento que eu aprendi com ele, que o oposto da poesia não era a prosa,
era a ausência das duas na vida da gente. Então estar com Orlando Tejo era um momento de graça, de luz. Para mim, a cultura popular estava na minha casa o tempo todo. Eram esses artistas que vinham. Inicialmente, pela minha imaturidade mesmo, ser criança, não sabia que eram pessoas importantes, mas eram amigos do meu pai. Então, depois de muito tempo, é que, enfim, esses músicos, esses poetas foram ganhando relevo porque eu aprendia na sala de aula. Numa das vezes que eu fui, teve uma cantoria de viola com Oliveira, Daudete e Geraldo Amâncio. E essa foi uma vez que a gente se demorou mais, teve um dia inteiro, teve cantoria mesmo, tá? Mas a gente falava muito de poesia mesmo, acaba que era o tema central. A pessoa mais importante nesse momento da minha chegada em Recife foi Orlando Tejo, que eu fui visitar, meus tios me levaram, e para mim era a visita a um mito, muito inteligente e muito engraçado. Contava muitas histórias. É o ambiente que, para mim, emblematiza mais a figura do Orlando Tejo, a casa da Iputinga, lá na Monsenhor Fabrício, com os cachorros, com os livros e com o giral de cachimbo. Já no início da idade adulta, quando o movimento Mangue Beat começou a estourar e vários artistas, músicos vinham lá em casa para conversar com ele, as pessoas olhavam para mim, esperando que eu pudesse detalhar, contar causos e tudo, e minha experiência era outra. Meu pai permitiu isso. Eu acho que isso foi muito emancipador da parte dele. O fato de Painho ter voltado para cá, assim, acho que ele tentou viver, né, aproveitar o que talvez ele não tivesse tanto lá em Brasília, se caso faltasse alguma coisa, assim, digo, em relação a convívio com família e tal, porque acho que ele se perdia um pouco, assim, coisa de família. Então ele, de fato, tentou aproveitar bastante, entende? Então, estava sempre cercado de amigos, não é? Familiares, então assim, sempre tinha gente por perto. Eu só li o livro quando eu entrei na faculdade. E foi assim, eu quero reler agora, assim, eu acho que a cada 10 anos eu releio o livro. É tenso, porque, novamente, é o poeta e é o pai. Eu achava bonito estar por perto e tal, embora eu não de fato entendesse o que estava se passando completamente, sabe? Mas uma coisa que era completamente perceptível era o quanto eles aproveitavam, sabe, esses momentos e era, de fato, muito bom. Abriram uma paralela da Avenida Caxangá na porta da casa de Orlando Tejo e ele se mudou. Lembro até uma vez que fui visitá-lo e estava já a obra começando e ele estava dentro do carro, com os vidros tudo fechado, para não escutar aquele barulho. O sonho dele era vir morar aqui em João Pessoa. Que ele disse que Recife não aguentava mais e Brasília não tinha esquina. Que o negócio dele é bater papo em esquina. Ele começou a vir tudo, e depois começou a esquecer algumas coisas. Aí Josmar mandava ele com motorista. Ele passava lá um tempo, voltava, e foi quando ele sentou-se numa cadeira e não saiu mais. Planeja estrear de fato no campo da poesia com o livro intitulado Nada. Depois virão Era Uma Vez um Gigante que se chamava Brasil, poema épico. Biquilina, o romance do Cariri, e Se Não Foi Eu Segue, Memórias. Entre os poetas brasileiros elege Augusto dos Anjos e Patativa do Assaré. Tem 3 paixões eternas, a família, os cantadores e a noite. E tem 3 fobias permanentes, avião, poesia moderninha e governo ruim. Sua referência de cidadania plena, João Amazonas. Tejo não publicou ou mesmo escreveu os livros aqui anunciados por Carlos Tabajara. Também nossas pesquisas para descobrir quem é ou foi Carlos Tabajara foram inúteis. Nenhum parente ou amigo de Orlando Tejo o conhece. Se eu tivesse de escolher um paraibano, eu escolheria Orlando Tejo. Se eu tivesse de escolher uma manifestação cultural, eu escolheria Zé Limeira. Uma manifestação da cultura paraibana, eu escolheria Zé Limeira. Portanto, Orlando é a melhor expressão do paraibano. A minha mãe não conseguiu, eu acho que assim, ela se foi quando começou ela não aguentou ver meu pai, né, com Alzheimer. Eu acho que essa é a principal fonte assim da história.
Sabemos que Orlando Tejo foi poeta de primeira, como está sendo na terra, forte como uma bandeira, que escreveu sobre um pouco da vida de Zé Limeira. Zé Limeira que na feira fez cantigas diferentes, disse até que Jesus Cristo conquistou todos os parentes. Foi parente dos hebreus e foi primo de Tiradentes. Um dos mais inteligentes, escreveu muito em outrora, grande amigo de Ronaldo e também de Raimundo Asfora. Ronaldo ainda está na terra, mas Raimundo foi embora. Orlando que ainda decora qualquer uma cantoria, está vivo, porém não me ouve da maneira que me ouvia, e quisera que ele me ouvisse e voltasse a mesma alegria. Quem duvidar dessa história, pensa que não foi assim, querer zombar do meu sério, não acreditando em mim, vá comprar papel moderno, escreva para o inferno, mande saber de Caim.